O doutor Flávio Rodrigues, que é o titular, delegado titular da delegacia de Realengo, me mandou uma mensagem dizendo que havia solicitado a prisão temporária do Jovaldo Ferreira dos Santos. Como eu disse, como a gente conversou anteontem no jornal, como é um caso de segredo de justiça por ser estupro, a gente não teve a informação de que a justiça acatou ou não esse pedido de prisão temporária. Pode ser que o delegado, não sei se ele tem essa informação ou vai se sentir até à vontade para dar essa informação para a gente. No ar, como eu disse, é um caso de segredo de justiça que a gente vem acompanhando a pedido da mãe dessa jovem de 19 anos, que foi estuprada, passou por exame no posto, na UPA do Batã, e depois foi encaminhada para o Hospital Albert Schweitzer. Inclusive lá ela tomou até aquele coquetel, né, para evitar qualquer tipo de doença venérea, e é uma preocupação sobretudo maior com a AIDS, que é a doença mais grave nesse tipo de coisa. E aí o delegado Flávio Rodrigues está na ponta da linha, Rodolfo, justamente para trazer maiores esclarecimentos diante desse apelo da família, já que o Jovaldo, no entendimento da mãe e da filha, quando elas deixaram a delegacia de Realengo, no dia 13, o Jovaldo teria ficado preso. E ele não ficou preso em nenhum momento, por isso a mãe nos procurou, já que ele não só segue solto, como está ameaçando ela e a filha de 19 anos. Doutor Flávio, na ponta da linha, bom dia, quem está falando é o Briggs. Obrigado pela sua participação, o senhor nos ouve? Bom dia, Briggs. Sim, eu escuto bem. Bom dia, Briggs. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, ouvintes que nos escutam. Bom dia, doutor Flávio. Queria que o senhor explicasse para a gente esse questionamento que, obviamente, foi feito por ela, pela ouvinte e pela gente aqui na quarta-feira, de por que ele, no dia, diante das informações, dos depoimentos, enfim, do exame em si, ele não ficou já preso na ocasião, o que, obviamente, coloca em risco ainda hoje a vida das duas. Vamos por parte aqui. É preciso esclarecer como a dinâmica de funcionamento de uma delegacia. Aqui na 33DP, Realengo, não há nos nossos quadros delegado adjunto, que é o delegado plantonista. O único delegado aqui sou eu, que sou o titular e estou à frente da unidade. Então, por conta disso, sobre qualquer caso de avaliação de flagrante, em que há algum conduzido, esse fato é levado à central de flagrantes, que atende a 33DP. Essa central de flagrantes é a 35DP, Campo Grande, e atende a 33 e outras delegacias aqui da Zona Oeste da cidade. Então, quem avaliou, a quem foi submetido esse caso inicialmente, foi na delegacia de Campo Grande, e não na delegacia de Realengo. Então, a primeira coisa a ser falada aí, a título de esclarecimento. Então, o fato chega inicialmente aqui na delegacia de Realengo. Como eu disse, não há um delegado plantonista. Então, o policial aqui do plantão, ele faz contato com o delegado da central de flagrantes, da 35DP, e expõe o caso totalmente. Ele expõe, conta o que houve, e o delegado lá da 35 pede, então, para o caso ser encaminhado para lá. Então, dessa maneira, os policiais militares que estavam conduzindo autor, vítima, para a 35DP se dirigiram. Então, lá, na 35DP, foram feitas as primeiras diligências, oitiva de autor, vítima, foi recolhido o prontuário médico no hospital, a vítima foi submetida a laudo no IML, foi juntado o laudo do IML, e ao final de todo esse trabalho que foi feito lá, o delegado que estava, então, presidindo o caso, entendeu que não era um caso de lavratura de autodecisão em flagrante e liberou o suposto autor
E aí o caso continua, quando isso acontece, tá? O caso continua com a delegacia de origem, no caso eu. O delegado lá se manifestou por escrito, fundamentou as razões pelas quais ele entendeu que não era caso de prisão em flagrante. E aí o caso veio para mim. Decisão essa dele por escrito que consta nos autos desse inquérito, com argumentos até, vamos dizer assim, um tanto quanto robustos, sabe? Razoáveis. Os motivos que ele, na ocasião, teve lá. Quando chega para mim, eu entendi, respeito o posicionamento do delegado lá da 35, é um colega meu, um delegado, ele é tão delegado quanto eu, né, vamos dizer assim, porém eu entendi de uma maneira diversa da dele, e na segunda-feira representei pela prisão temporária desse suposto autor. Até porque eu tinha fatos novos, que é o caso dessa ameaça que esse autor proferiu via telefone para com a vítima. Então, isso que aconteceu nesse caso. Doutor Flávio Rodrigues, o exame, o senhor falou que lá na 35ª Delegacia de Campo Grande, que é a central de flagrante da Zona Oeste, quando o caso chegou para Realengo, mas foi para lá, foram tomados os depoimentos, o senhor disse as oitivas, foi anexado o prontuário e também o laudo do ML. Esse laudo, ele comprova o abuso sexual? Olha, esses detalhes da investigação, isso é um caso sigiloso e um tanto quanto sensível, né? Um crime hediondo, estupro, cujo autor é o próprio pai. Então, esses detalhes, eu não acho interessante divulgar isso. Mas o senhor pediu a prisão por qual crime? Não, eu pedi a prisão pelo crime de estupro, porque conforme eu falei, eu entendi de uma maneira diversa dado o delegado da 35DP. Eu entendi. Porque eu poderia também entender como ele. Eu podia concordar com o ponto de vista dele e seguir a investigação aqui com o suposto autor solto. Mas não foi o caso. Eu entendi, o meu ponto de vista, o meu posicionamento foi diferente do posicionamento do delegado da 35, mas eu respeito o posicionamento lá dele, uma vez que ele se manifestou por escrito. Ele não se omitiu no dever dele. O Briggs, perdão, você ia falar alguma coisa aí, Briggs? Estou vendo você sussurrar aí. Doutor Flávio, bom, primeiro eu só queria esclarecer, eu acho que é título de informação para o ouvinte, o mais importante é que ele seja atendido pela Polícia Civil. Só queria rapidamente esclarecer que a mãe nos procurou dizendo que teve na delegacia de Realengo para prestar depoimento, e isso foi passado também para a assessoria de imprensa da Polícia Civil com esses questionamentos, né? Daí que surgiu a delegacia de Realengo no nosso contexto. Mas eu queria me ater no seguinte ponto. O senhor disse que, recebendo o processo da Central de Flagrante da Delegacia de Campo Grande, o senhor não teve o mesmo entendimento do seu colega. O senhor até utilizou aqui argumentos de que os elementos eram robustos, mas ainda assim o senhor entendeu por um outro caminho e aí representou pela temporária. Eu queria saber do senhor o seguinte, acho que ficou claro para a gente que foi uma decisão divergente dentro da própria Polícia Civil. O que me está ainda, o que eu acho que ainda precisa ser esclarecido é esse lapso temporal. Como é que isso funciona? Porque, pelo que eu entendi, o senhor recebeu esse inquérito, essa investigação, quase um mês depois. O senhor recebeu agora. Nesse intervalo, a gente tem aí um estuprador, de acordo com a Polícia Civil, né, que entendeu que ele estuprou, já fora do Estado. Ou seja, a gente perdeu um time de prender uma pessoa que agora, inclusive, ameaça a mãe, e a mulher e a filha. Esse tempo do senhor receber esse processo e conduzir essa investigação é um tempo comum da Polícia Civil? E reforço a pergunta, em se tratando em casos como esses, como o senhor mesmo disse, de crime hediondo? Olha, não tem quase um mês, não, que eu recebia. Quanto tempo tem, doutor?
logo depois. Mas o que eu quero falar aqui? Como eu falei inicialmente na minha fala, aqui não tem delegado adjunto plantonista. No mundo ideal, toda delegacia distrital deveria ter um delegado 24 horas por dia para atender. Isso é no mundo ideal. Mas a realidade não é essa e por isso que existe a central de flagrante. Por que eu estou falando isso? Porque eu não recebia, em que pese a gravidade do fato, o crime hediondo, enfim. Mas eu não recebia só esse inquérito lá da 35. Eu recebo o inquérito da 35 todos os dias. Eu tenho, infelizmente, a gente tem que admitir, a gente não tem o tempo que a gente gostaria de ter, por conta da carência de efetivo. Está entendendo? Então, eu não recebi só o caso dela, eu recebi o caso dela e tantos outros. Não, tá claro. Já. Não, tá e é da Polícia Civil. Então de fato, infelizmente falando, existe um delay mesmo. Tá. Mas que nesse caso aí não chegou a ser um mês. Eu queria que fosse imediatamente, mas não é. Mas também não chegou a ser um mês. Entendeu? Ok. O déficit, né, já não é de hoje, inclusive na Polícia Civil, tanto em delegados, em papiloscopistas, em agentes, aliás, não só na Polícia Civil, na Polícia Militar, na classe de professores, policiais rodoviários federais, né, a gente tem um problema em diversas categorias. O que eu queria ressaltar, e aqui não tem nada a ver com o Dr. Flávio Rodrigues, tá? O Dr. Flávio está esclarecendo a dinâmica da questão, e aí eu estou falando aqui em também meu nome, entendendo, óbvio, que a decisão tomada pelo delegado de plantão em Campo Grande certamente é legal, está dentro da lei, mas é inconcebível na cabeça de muita gente, inclusive na minha, diante dos fatos e elementos, dos relatos da menina, do exame, não é à toa que depois foi pedida prisão por estupro, dos vizinhos, de tudo que poderia ter sido coletado, da reação dele à chegada dos policiais, mostrando inclusive ele estava com uma faca, mostrando inclusive que ele estava descontrolado, que pessoa é essa que pode depois de um estupro ou de indícios disso ser liberado, que, óbvio, não preciso nem dizer que eu discordo, mas assim, veementemente da decisão tomada pelo delegado de plantão de Campo Grande. Mas veementemente, não é à toa que ele saiu, fugiu, tá solto, tá ameaçando e coloca em risco nesse momento. Prisão tá pedida, mas e aí? Né? Ele tá aí, sabe-se lá, fazendo o que nesse momento? Então, temos uma questão, temos um problema de um estuprador com pedido de prisão agora feito pela Polícia Civil, solto por aí, diante de um entendimento que foi feito. E aí, só para colocar uma coisa, eu entendo perfeitamente tudo que o Dr. Flávio falou, de estrutura, de déficit, mas neste caso não é uma questão de déficit. Aliás, poderia ter ficado em realengo se não houvesse o déficit, mas o caso chegou, foi analisado, teve todos os elementos ali possíveis naquele momento e o delegado entendeu de outra forma. Então, neste caso, você poderia até ter ficado na região de Realengo, não ter ido para Campo Grande, a questão do flagrante. Mas não foi uma questão de estrutura, de déficit ou o que for. Foi um entendimento realmente do delegado com convicção, diferente da do Dr. Flávio Rodrigues, de que ele deveria ter saído pela porta da frente da delegacia. Meu Deus do céu, na minha opinião, e eu tiro completamente o Dr. Flávio Rodrigues desta análise, tá? Ele já explicou, já esclareceu, etc, etc, tudo aqui. Estou falando eu aqui, o Rodolfo Schneider, não tem nada a ver com o Dr. Flávio Rodrigues, certamente. A quem eu agradeço muito, Dr. Flávio, pela sua entrevista, pelo seu esclarecimento, trazendo mais informações sobre esse caso para a gente, que nós vamos continuar em cima com o Carlos Briggs. Muito obrigado.